alguma coisa, Tainá, só para a gente ouvir o seu áudio? Agora estou. Ah, então tá. Então, dizer boa tarde a todos, a todas. Nós estamos aqui reunidos novamente para nossa série de entrevistas chamada Filosofia Hoje. Entrevistas com jovens pesquisadoras e pesquisadores. No caso, hoje estamos aqui com a Tainá de Castro e com a Letícia Campos, para conversar um pouquinho, novamente, sobre as pesquisas de ambas, sobre a pós-graduação, né, sobre, enfim, todas as nossas perspectivas aqui, que a gente já vem desenvolvendo durante as últimas entrevistas. Nós estamos na quarta entrevista da série, já com público se manifestando. Olha só quem está por aqui, Letícia. Não falta, né? Não. Sempre bom tê-la nos ouvindo. Logo teremos mais pessoas. Estamos também no Facebook, na página de Fundamentos da Filosofia da Psicanálise, e também no nosso canal próprio, né? Canal próprio do YouTube. Iniciativa que tem tido boa repercussão por parte dos pesquisadores de um modo geral. As pessoas ficaram bastante bem impressionadas com essa ideia, essa perspectiva, né, de conversar a respeito das questões da pós-graduação stricto sensu, e pretendemos ampliar isso, né, para outros pesquisadores da PUC e para pesquisadores também de outras universidades do Brasil, do exterior. Com a maior tranquilidade, assim a gente vai, aos pouquinhos, conseguindo falar com um monte de gente, né, e formar uma imagem mais adequada possível dessas questões relativas ao nosso trabalho como pesquisadores. Só vou dar uma encostada aqui numa porta, só um instantinho. Pronto. Então, tudo bem, Tainá? Tudo bem. Tudo tranquilo? Tudo bem, Letícia? Tudo bem, ainda estou viva, né? Tá. Um dia tem que Estamos. ser comemorado. A gente vai se adaptando, né, às circunstâncias. Eu, assim, cada vez mais, né, próximo da gente, assim, né, pessoas que pegaram Covid, né, dramas, né, humanos muito intensos, né? Sim. Pacientes da clínica também, que um paciente me noticiou nessa semana que estava com Covid, ele fez a sessão mesmo assim. E os riscos, né? Porque, por exemplo, uma menina de 10 anos, que é parente também de uma pessoa conhecida, desenvolveu sintomas leves de Covid e depois teve sequelas nos pulmões e no coração e está em estado grave, né? Não por causa da doença em si, mas das consequências em órgãos, né, essenciais, né? Enfim. Então, é preciso que as pessoas tenham bastante consciência realmente do que está se passando, né? As sequelas da doença podem ser piores do que a própria doença. Sim. Então,
Não é à toa que a gente está fazendo essas entrevistas por aqui. Se eu, por acaso, né, insistisse de um modo tolo, assim, de continuar atendendo presencialmente, toda a minha clínica estaria contaminada hoje. Assim, mas é realmente, né? Isso foi algo que todos nós tivemos que encarar, né? Já de início, não tinha como manter como era e inclusive esse cuidado semanal, né, de estar acompanhando o paciente, perguntando se tem sintoma antes de vir a cada sessão, né? É um trabalho também para gente novo, né? É. Mas, enfim, são as circunstâncias, né? Daqui a alguns anos a gente vai voltar para essas atividades, né, realizadas durante 2020 e olhar, talvez, com um pouco até de assombro, né, para o que a gente viveu, porque existe uma certa tendência de compactar os arquivos também, né, da gente ter uma lembrança não tão intensa, né? Mas, enfim, o fato da gente estar gravando as coisas se incorporou à rotina e vai permitir depois que a gente tenha uma visão, né, a respeito desse período, talvez até mais nítida do que dos períodos anteriores, né, devido ao fato de estar usando esses recursos audiovisuais, né, que vão se incorporar, né, porque a gente já percebeu também que eles não eliminam os outros recursos, né, eles não são necessariamente concorrentes com as atividades presenciais, mas podem proporcionar uma agilidade, né, de uma, digamos assim, uma horizontalidade, né, para as conversas no mundo inteiro, que eu acho que nós não tínhamos nem... Não é que nós não tínhamos percebido que seria possível, mas assim, a gente não estava valorizando isso, talvez como deveríamos, né, valorizar. Não para aplicar de qualquer jeito, de todas as formas possíveis, mas precisamente para facilitar certos encontros que de outro modo não seriam possíveis, né? E para ter o registro também de um modo... Eu até pensei, quando nós voltarmos para o modo presencial, pedir para as pessoas que levaram notes sintonizar no canal e nós ficarmos simultaneamente ao vivo e no canal também, para temos o melhor dos dois mundos, vamos dizer assim, a maneira da Hannah Montana, né? O melhor dos dois mundos. Eu gosto de brincar com isso, porque é coisa bem de adolescente, né? Ninguém espera que a gente fale esse tipo de bobagem aqui. Mas, enfim, vamos partir para a nossa conversa, então. Eu gostaria de perguntar para ambas, né? Enfim, a Letícia, no caso, ela já passou pelo mestrado, né? Teve toda uma trajetória no mestrado, e a Tainá ainda está em processo, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa situação, né, de pesquisa. A Letícia, especialmente do ponto de vista do que representou para você essa adaptação a uma linguagem filosófica, e a Tainá, a adaptação ao mestrado em si. Como que está sendo, quer dizer, como que é a perspectiva para a tua qualificação, tá? Então, vocês podem, à vontade, se a Tainá quiser começar, pode fazer a gentileza. Tá bom. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Uhum. Bom, então primeiro eu queria agradecer por esse convite, né, essa oportunidade de falar sobre a minha experiência no mestrado. Eu sou formada em Direito, eu me formei em 2018. Durante toda a minha graduação eu tive proximidade assim, com a filosofia, né? Eu participei de projetos, grupos de pesquisa, etc., que faziam esse diálogo com a filosofia. Então, ao final da graduação,
por conta de alguns autores que eu estava estudando, e até textos do Michel Foucault que eu cheguei a ter contato, eu acabei tendo interesse e tendo a vontade mesmo de fazer o meu mestrado em filosofia. Desde que eu entrei na graduação, eu já tinha vontade de seguir a carreira acadêmica, assim, mais do que a carreira como advogada, ou como comumente as pessoas que procuram o direito, às vezes já tem algum concurso em mente, sei lá, algum cargo, né? Na verdade, eu gostaria de, né, entrar na carreira acadêmica, né? Sempre foi a minha pretensão. Eu fui monitora de filosofia do direito, enfim, fui me inserindo nesse meio que é um pouco mais lado B, assim, digamos, do direito, né? Porque, em tese, as pessoas seguem um caminho mais que é mais para a prática da advocacia, etc., né? E eu tive essa formação um pouco diferente, assim, né? Essas opções, né, dentro da própria faculdade, né? E então aí eu fiz o meu projeto, que não era nem Michel Foucault especificamente, né? Hoje sou orientada do professor César Candiotto, e a minha pesquisa é em Michel Foucault, mas o meu projeto ele não era especificamente Michel Foucault, porque eu acho que uma das primeiras mudanças, assim, transformações e diferenças que eu percebi, assim, na forma de pesquisar dentro do direito e dentro da filosofia foi o método, digamos assim, que a gente utiliza, né? Porque no direito, comumente a gente conversa com vários autores, né? A gente tem uma pesquisa um pouco mais horizontal, assim, né? Então, no meu projeto de pesquisa, eu trouxe vários autores que, de alguma maneira, conversavam com Michel Foucault, né? Principalmente um jurista argentino, que é o Luiz Alberto Vará, que ele fala sobre surrealismo jurídico, direito carnavalizado, uma crítica ao pensamento jurídico, à produção do conhecimento jurídico, ao ensino jurídico, traz um pouco de literatura também, enfim, é uma coisa bem diferente, assim, e ele tem muito de referência do Michel Foucault, ele cita muito o Michel Foucault no trabalho dele, foi para onde eu comecei a ter contato com o Michel Foucault também, porque na faculdade a gente não tem, assim, uma inserção na filosofia, assim, na faculdade de Direito, só no início da faculdade, e, assim, bem mais voltado à teoria do direito, a uma perspectiva mais epistemológica, né? E hoje a minha pesquisa é completamente diferente, né? Hoje todo aquilo que era horizontal, assim, no meu projeto, se verticalizou em Michel Foucault, né? Então, essa foi, acho que, a primeira mudança, assim, e que foi a mais significativa para mim, por enquanto, porque, de fato, foi um virar a chave, assim, né? Eu estava acostumada a uma maneira de pensar, a uma maneira de articular o pensamento de determinados autores, e com a filosofia eu tive essa imersão, assim, no pensamento de um filósofo especificamente, né? E então eu acho que por esse ponto de vista, assim, a minha pesquisa que era mais superficial, eu acho que ela ganhou muito em profundidade, ela ganhou muito enriqueceu mesmo, de fato, o pensamento, assim, eu pude potencializar, assim, alguns aspectos de crítica ao direito, né, porque a minha pesquisa, ela é sobre a iniciação jurídica, né, hoje eu trago um pouco dos cursos dos anos 80, do Michel Foucault, mas também pego toda a influência dele da performatividade, dos atos de fala, né, dos anos 60, para pensar a enunciação jurídica como algo que produz um estado de coisas, produz uma subjetividade criminosa, né, que é mais no âmbito do rito judiciário, enfim. Então, acho que a primeira mudança, assim, algo mais significativo que eu tenha notado até então foi essa maneira de pensar, né? A maneira de pensar um problema jurídico é muito diferente do que pensar um problema filosófico, assim. Isso eu acho que foi o maior, digamos, choque, assim, e desafio para mim também, porque como eu não tive a formação em filosofia, às vezes eu sentia que eu estava, assim, 5 anos, não sei se é 5 anos ou 4 anos a faculdade de filosofia, mas eu sentia que eu tinha esses anos perdidos, ou que eu precisava recuperar esse tempo que eu não tive de formação na graduação, né? Porque o direito,
infelizmente, assim, o ensino jurídico, eu sempre notei isso, o ensino jurídico, ele é mais voltado para um caráter, assim, instrumental do direito. Você também tem aquela expressão que todo mundo diz, né, o operador do direito, né, parece que você sai da faculdade de direito para operacionalizar só simplesmente isso que está aí, né. Você tem que entender o que é uma petição, você tem que entender o que é um recurso, você tem que entender os critérios de uma decisão, mas você não tem muito para onde questionar tudo isso, né? E durante a faculdade, me aproximei muito dessa outra vertente e percebi que, por exemplo, muito das decisões judiciais que a gente tem aqui, principalmente no Brasil, são muito questionáveis, assim, do ponto de vista não só epistemológico, mas do ponto de vista político mesmo, né? Então, tudo isso foi formando, assim, digamos, uma noção sobre o direito que eu pensei, né, e optei pelo mestrado em filosofia, porque eu achei que ele ia me dar muito mais substrato para pensar tudo isso. Então, acho que a primeira mudança foi essa transição de formas de pensar diferente, assim, e que eu, na graduação em Direito, e tendo contato com outros pesquisadores do direito também, não necessariamente só na graduação, eu percebi que nenhum deles trabalha assim muito, o autor X, né, do direito, assim. Provavelmente deve ter, talvez eu não tenha conhecimento, mas falando da minha experiência um pouco graduanda, né, a gente não tinha esse costume, ou essa, não um costume, mas essa pretensão, né, de trabalhar um autor especificamente. Então, quando eu dei para o Michel Foucault e pegar tudo que ele trabalha, então foi um grande desafio, assim, porque é pouco tempo para entender um pensamento extremamente complexo, né, que eu tinha só uma vaga ideia durante a faculdade de Direito, e então acho que essas foram as primeiras, assim, situações diferentes, ou que me tirou, assim, da zona de conforto, né? E eu estava justamente procurando isso, né? Eu não queria mais falar das mesmas coisas no mesmo ambiente e produzir um conhecimento a partir daquele mesmo local, né? Eu queria ir justamente para um lugar que eu não desconhecia, que eu desconhecia, né? Um terreno completamente estranho para mim, né? Que eu tinha só uma ideia, assim, né? Mas não tinha uma profundidade. E tem sido muito, assim, desafiador, né, por um lado, mas também tem sido muito gratificante, porque eu tenho percebido o quanto que em menos de um ano, né, acho que eu entrei no mestrado, na verdade, já faz o ano, mas vai fazer agora, já tô quase, né, na qualificação, é pouco tempo para uma mudança tão grande no meu pensamento, assim, na forma que eu vejo as coisas hoje. Eu acho que em pouco tempo eu pude ampliar um pouco o quadro, né, e também reconhecer as próprias limitações, tanto do direito, as minhas próprias limitações como pesquisadora, enfim. Então, acho que foi tudo isso, assim, foi uma soma de coisas que foram bem interessantes por enquanto, assim, na minha experiência no mestrado. E você, Letícia? É interessante. Estão me ouvindo? Sim. Tainá, eu não a conhecia, mas é interessante ver que nós duas viemos de áreas fora da filosofia e estamos, de alguma forma, buscando um meio de, tá, mas como é que eu vou me posicionar aqui, né? Como é que isso funciona? No meu caso, né, como o Eduardo disse, eu finalizei o mestrado, mas eu ainda estou em processo, né? Nesse processo de aprendizagem, de uma forma de pensar diferente. E eu me lembro que no começo do mestrado, isso também me foi muito difícil. Mas como é que eu mudo essa forma de pensar? E aí eu me lembro de uma das conversas que eu tive até com o Eduardo, que ele falou para mim assim, Letícia, uma escrita filosófica é como se você pegasse na mão da pessoa e guiasse ela por todo o teu trabalho, né? Você que vai guiar ela. E aí aquilo foi me fazendo um pouco mais de sentido. Então, eu precisei realmente ler muito autores da filosofia da psicanálise para começar a entender como se construir um texto
filosófico, né, em se tratando de um texto de Freud, por exemplo, como citar o Freud de uma forma filosófica, né? Então eu tive realmente que pedir ajuda, digamos assim, ao nosso GT, por exemplo, né, aos autores que trabalham em filosofia da psicanálise. E eu me lembro que no início, assim, eu me propus, então eu vou tentar aprender a escrever de uma forma filosófica. E eu me pus a escrever e eu me lembro que, né, após isso, eu me lembro de ter descartado 40 páginas escritas, porque era para mim apenas aprender a escrever, né? E todo esse processo foi difícil. Agora começa a se tornar um pouco mais natural, mas é como se o tempo todo você tivesse que evoluir em algum aspecto, né? Hoje, por exemplo, eu já me autorizo a me aprofundar mais, digamos assim, nos linguistas da época, por exemplo, de Freud, né? Antes eu talvez não me sentisse tão segura para atravessar essa via, né? E algo também que para mim foi muito interessante, ainda né? O Eduardo acho que pode comentar sobre isso também, é que desde o mestrado, o tema que a gente se propôs a trabalhar era muito inovador, né? Então, isso exigia também muito da gente, do nosso trabalho, de como iam estar bem explicadas as coisas ou não, que foi algo que foi muito difícil para mim também, né? Como ler esses textos a partir do ponto de vista do meu trabalho, colocando os meus conceitos como filtros para essa leitura e para minha escrita também, né? Então eu acho que hoje, até conversando com os colegas que entraram no mestrado também, a gente vê que pelo menos as pessoas que vieram de fora da filosofia travam essa luta, né? Desse aprendizado, dessa mudança de pensamento, pelo menos, né? E a partir disso, após que a gente começa a entender essa mudança de pensamento, isso que vai refletir na nossa escrita, né? E isso eu também demorei para entender, né? Então, só depois que você começa a pensar diferente, pensar de uma forma filosófica, um problema filosófico, um conceito filosófico, uma noção, diferenciar conceito, noção, enfim, né? E aí você começa a conseguir realmente a construir um texto a partir da visão filosófica, mas sim, eu ainda estou em constante construção, né? E eu ainda me vejo voltando no que eu escrevo, né? Como foi, por exemplo, o caso do Humanitas, né? Voltando no que eu escrevo e vendo, né? Tipo, tá, mas tá certo, é isso mesmo? Tá colocado o problema filosófico, tá bem explicado, né? E aí eu comecei a entender que não se trata de, digamos assim, jogar as coisas ali, elas têm uma história, né? Elas têm um processo a qual elas atravessaram e você não tem como desconsiderar tudo isso. Então, hoje eu penso muito mais, né? O que eu vou pôr aqui? Se eu colocar isso daqui, eu vou ter que abrir tanta coisa. Será que vai dar tempo no meu texto de trabalhar tudo isso? Então, você fica mais crítico consigo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a escrita filosófica também nos ajuda a evitar muitos problemas, né? Que foi algo que eu fui percebendo com o tempo. É difícil, mas também evita muito problema futuro, né? Muito mal entendido, muitas outras questões que poderiam surgir. E agora no doutorado também, né? Eu me propus a trabalhar a arbitrariedade do signo de percepção em Freud, e eu vejo que as coisas começam a se tornar mais naturais, né? Mas ainda é difícil. Ainda é bem difícil. Agora, é interessante, né, Letícia? Você sabe que a pergunta que eu vou fazer agora, ela é um pouco, no nosso caso aqui, acaba sendo um pouco autorreferente, né, porque eu oriento o teu trabalho, mas é uma pergunta importante para fazer para vocês, né, que é basicamente o seguinte: como que é a relação de vocês com essa ideia de uma orientação, né? Entendendo que muitas vezes a pessoa fez iniciação científica, teve um trabalho de conclusão de curso na universidade, então tem algum tipo de experiência com algum tipo de orientação, né? Mas, no caso, a orientação na área de filosofia, ela tende a ser bem diferente. No caso da Tainá, que é orientando do César, né? Orientando do César. Então tem ali, né, toda uma experiência, né, de um pesquisador
que tem um lastro enorme, né, no mundo da pesquisa. Como que é essa experiência para vocês? Podem ficar à vontade. Essa experiência, por quê? Porque é importante para nós, né, pensando assim que a gente está falando também para um público, né, de pessoas que possam vir a estar interessadas em fazer um processo de mestrado, né, não apenas na PUC, mas em outra universidade. Como que é para vocês, né? E para o que vocês não estavam preparadas nesse sentido assim dessa relação, né, que tende a ter um custo emocional, né? De ter que absorver uma experiência. Eu vou responder porque já aproveitando, né, que eu estava falando, e aí depois a gente pode, né, perguntar para a Tainá, e aí também a gente pode endereçar, né, pergunta uma outra também. Mas, enfim, então, Eduardo, é algo muito, muito diferente a orientação em um mestrado e um doutorado, porque algo, pelo menos, que foi para mim, eu me lembro que no início eu esperava uma resposta, né? Eu esperava que alguém me dissesse, Letícia, pega isso, faz isso, leva isso, aqui vai dar nisso. E, na verdade, não, porque é o teu pensamento. Né? Você tem que se responsabilizar por onde você quer chegar, você tem que se responsabilizar pelo autor que você escolheu trabalhar. Então, isso para mim foi difícil, né? Mas depois que eu comecei a entender, eu também consegui começar a me autorizar de muitas coisas a mais. Então, eu comecei a entender que a supervisão, ela era muito mais interessante quando eu tinha algo a levar, quando eu tinha um problema a levar, que aí se tornava uma conversa. Né? Não era uma resposta que alguém ia me dar, não tinha resposta. Né? E eu acho que, para mim, pelo menos, esse foi o grande baque. Então, as experiências da supervisão começaram a se transformar em conversas em que eu também conseguia me posicionar e dizer o que eu preferia, o que eu não preferia, ou como trabalhar aquilo, ou, né? E aí eu me lembro que você sempre perguntava, né? Que caminho que você vai escolher, né? E eu sabia o caminho que eu queria escolher. Né? Então, para mim, isso foi algo muito interessante. E foi diferente das outras supervisões que eu tive, pelo menos em pós-graduação, por exemplo, assim, na especialização, quer dizer. Né? E também se você conseguir conversar com o teu orientador, digamos assim, de igual para igual, e conseguir escutar o que ele diz para além da palavra, né? Por exemplo, essa metáfora que eu trouxe, que você me disse, Letícia, é como pegar na mão da pessoa, do leitor, e você tem que levar ela, fazer ela visitar o teu trabalho, né? Não é simplesmente jogar uma questão ali. Então, eu tive que desenvolver também a escuta. E eu me lembro, né, nas nossas orientações, que você me falava coisas e eu não escutava. Eu não sei se você se lembra disso. E você falava, mas eu já te disse isso. Eu falava, mas eu não escutei. Né? Então, começar a ampliar também a escuta, começar a ampliar o pensamento e começar a se permitir também estar nos outros lados da conversa, se questionar. Diga, Tainá. Eu acho que essas coisas que a Letícia fala, assim, vão muito ao encontro, inclusive do que eu estava pensando, eu estou na fase já conclusão, já indo para a conclusão do meu trabalho, e eu estava pensando justamente isso, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente parece que espera uma resposta de fato, né? Às vezes eu também tinha uma coisa de achar que eu tinha que dar resposta o tempo inteiro, que eu tinha que saber tudo o tempo inteiro, assim. Em apresentações, eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro evento, assim, que era voltado à filosofia mesmo, assim, eu estava muito insegura, muito por conta do que você disse a respeito do vocabulário, né? Porque eu acho interessante que no direito a gente também tem um vocabulário próprio que as pessoas estranham muito, né? E assim, na filosofia é a mesma coisa, principalmente a filosofia, por exemplo, do autor que eu estudo, que é o do Michel Foucault, tem um vocabulário que hoje eu consigo perceber, mas que quando entrei, né, quando eu estava nos primeiros eventos, etc., eu sentia aquele estranhamento, assim, de não saber a articulação daquelas palavras, enfim, certos verbos, é uma coisa assim que só quem está estudando consegue detectar isso, né, perceber um tipo de discurso mesmo, um tipo de
de modo, né, de se expressar que é próprio daquele pensamento ou daquela área, etc. Né? Então, eu tinha muito ao mesmo tempo que eu esperava respostas, por exemplo, tem uma das coisas que mais foram apontadas assim, no início das correções, que o meu orientador apontou, foi a questão dos comentadores, né? Porque eu tinha um pouco de insegurança de, assim, me posicionar e, além disso, explicar alguma coisa que o autor tenha, que eu tenha lido e tenha interpretado. Eu achava que a minha interpretação sempre estava errada. Então, eu preferia ir no seguro, né, e pegar um comentador, às vezes, para explicar um conceito que era uma coisa fácil de explicar até, mas eu me sentia mais segura. E o orientador, nesse ponto, assim, acho que essa foi uma das coisas bem legais da orientação, foi que me deu essa segurança, assim, aqui eu quero que você fale o que você acha, né? Não o que a gente acha, né? Porque a gente não opina dessa maneira, né? Mas a gente faz uma interpretação filosófica sobre aquilo. Mas o orientador deu incentivou, né, a que você mesmo tirasse uma conclusão daquilo e não ficasse só olhando determinado autor pelos olhos de outros, né? Que você tivesse essa autonomia de pensamento, enfim, que tivesse esse amadurecimento, né? Que o comentador viesse só quando você realmente tivesse que resolver alguma coisa conceitual muito específica, né? Mas que você também aparecesse no texto. Eu acho que não só eu, né, que venho de outra área, mas outras pessoas que vêm de outras áreas, tem muito essa questão de não querer muito aparecer, né? Porque fica com um receio mesmo de falar e falar errado, né? Como eu acho que provavelmente muita gente deve ter em relação ao direito, né? Eu lembro quando eu fazia graduação, a gente tem até contato com pessoas que não são do direito no final da faculdade, né? Com o público mesmo, né? Atendimento, assim, essas coisas para preparar para advocacia, etc. E existia essa dificuldade de comunicação, né? A comunicação era muito precária, assim, porque não me fazia entender se eu falasse de determinada maneira. Então, eu acho que quando eu vim na filosofia, eu que me senti assim, né? Com essa, talvez até um pouco de insegurança de explicar as coisas e de entender as coisas e de me colocar nos textos, assim. E então, quando veio a primeira correção, assim, que me deu essa, não liberdade, mas que me deu esse incentivo, assim, aí eu me soltei, sabe? Então, eu acho que a orientação foi fundamental nesse ponto, assim, de a gente ter uma segurança para assumir um posicionamento mesmo, para fazer uma reflexão sobre aquilo, né? Para não repetir o que já foi dito, né? Então, a minha experiência com a orientação, assim, tem sido muito gratificante nesse ponto, né? Porque, como a Letícia disse, realmente a gente às vezes fica, principalmente a gente que vem de outras áreas, fica perdido, assim, né? Às vezes um monte de coisa, né? Eu lembro que eu fiz um texto ainda, dos primeiros textos, assim, que era para o capítulo já, né? Que agora está completamente diferente, em que eu apreciei muitas coisas, assim, nossa, eu fui escrevendo, e aí o professor César, ele foi colocando, né, não, mas isso o Foucault só vai pensar lá em 1979, sei lá, e você já está aqui falando dos anos 60, depois já foi para, daí já está nos anos 80, enfim, você fica meio ansioso também, né, eu notei, assim, que a minha escrita, no começo, estava muito ansiosa, eu queria saber todas as respostas, e eu achava que eu tinha que dar todas as respostas logo de cara, assim, no texto, sabe? Então, era uma coisa, era um paradoxo, assim, ao mesmo tempo que eu precisava saber, eu também achava que eu tinha que saber tudo. E isso foi interessante quando eu percebi que não é assim, que na verdade a gente é movido muito mais à inquietação, à dúvida e à incerteza. Ela é muito mais criativa, muito mais, tem uma potencialidade criativa muito maior. E em eventos que eu fui sem tanta certeza assim, do meu trabalho, porque eu até tinha mandado trabalhos já para outros eventos que eu já tinha o trabalho mais ou menos pronto, assim, eu já sabia na minha cabeça mais ou menos onde que ia dar. E eu comecei a me testar e mandar trabalhos assim que era uma pergunta mesmo, que eu não tinha resposta.
E eu estava disposta a discutir e a falar, olha, eu não tenho todas as respostas no momento, mas é mais ou menos isso que eu estou pensando. Será que é possível pensar dessa maneira? Então, acho que essa foi a grande, assim, lição, assim, né, que é ter essa autonomia, né, eu acho que a orientação, ela não serve para te deixar mais dependente ainda do que você é quando você entra, né, que você não sabe para onde você vai. Ela, na verdade, ela é para você criar a tua autonomia, para você aparecer no texto e para você se fazer mestre, né? Não é só simplesmente para você ter um título de mestre, é para você se fazer mestre. Então, eu acho que esse incentivo a você a pensar e fazer a reflexão e ao autor original, né? Não buscar, por exemplo, como comentadores, como foi o meu caso, né? Eu lembro que o César colocava assim, não, essa parte não é difícil, vai e leia o original e escreva o que você pensa mesmo. Mas eu até tinha lido, assim, mas eu ficava naquela, mas será que eu pensei certo? Será que faz sentido isso? E o que eu estava querendo fazer, né, na minha pesquisa, até, assim, eu escrever o primeiro capítulo, ainda estava muito nebuloso na minha cabeça, porque às vezes parecia que eu não sabia mais onde que eu ia chegar, aí de repente eu vinha e falava, não, tá, agora eu sei. Mas daí eu começava a ler outra coisa e começava a me bater de novo com o texto, e aí a primeira coisa que você faz é buscar coisas que te dão conforto, né? Você não gosta daquela sensação de não saber, de ler um texto e não entender, enfim. Então, e acho que o processo de fazer o mestrado é justamente você lidar com esse desconforto, saber que ele existe, não ficar desesperado por conta disso, e também ter esse nível de autonomia que uma boa orientação, né, que te dê segurança, né, proporciona isso para que você possa passar por esse processo e, de fato se tornar mestre, né? Não terminar o mestrado e consegui o título, mas eu não tenho autonomia ainda. Tudo bem que no mestrado ainda você ainda não tem exatamente uma autonomia, né? É mais isso, mais no doutorado, enfim, mas é um processo, né? E entender também que tem essa cadência, né? Para entender um autor que não precisa ter pressa, né? Eu particularmente, sou muito ansiosa, assim, também. Então, eu queria entender tudo muito rápido e queria resolver isso muito rápido no meu texto. E acho que essas coisas de autonomia, de paciência, foram muito importantes, assim, para que depois eu possa, na carreira acadêmica, né, quando eu for professora, eu ter essa percepção, né? Senão a gente não tem essa percepção. Então, acho que seria isso, assim, da minha experiência com a orientação. A gente realmente acha que vai ter as coisas mais fáceis, assim, mas não é. O processo é muito mais solitário do que a gente imagina, mas nem por isso ele é menos gratificante ou qualquer. Você não tem tanta dificuldade assim, né? Depois que você entende o processo, você começa a agir com mais naturalidade diante da sua própria pesquisa, né? E acho que não ficar com tanto medo, né? Também de escrever, enfim, disso ser lido, porque acho que o Foucault também tem muito isso, assim, que é um desapego com a pesquisa, que não significa necessariamente uma irresponsabilidade com a pesquisa, mas é no sentido de que você, provavelmente, daqui um ano, ou menos ainda, ou 10 anos, ou enfim, você vai estar pensando outras coisas diferentes. Então, você não precisa dar todas as respostas certas hoje e fechar teu pensamento, porque senão, para que continuar pesquisando, né? Então, acho que seria isso, assim, minha experiência com a orientação. Letícia. Interessante, Tainá, bem legal. Eu queria te fazer duas perguntas, assim, acho que uma talvez de cunho assim, um pouco mais da pesquisa em si, né, do teórico, de como você lidou com isso, e outro talvez um pouquinho mais pessoal, né, e aí você fica à vontade para responder. A primeira seria, né, você disse que você é muito ansiosa, né, querendo já chegar no final e de alguma forma a gente está buscando garantias, né, digamos assim,
no nosso texto, na nossa escrita. Como é que você lidou com isso? Quer dizer, você então colocou um período temporal de estudo para conseguir então abrir mais cada texto? Porque pelo menos foi como eu fiz, né? Porque eu também tenho um pouco disso. Então eu busquei, então vou estudar de tal ano, os textos de tal ano a tal ano, para conseguir abrir mais de cada texto e conseguir, pelo menos, né, encontrar uma forma de ir mais com calma nos textos. Como é que você lidou com essa ansiedade no teu texto? Quer dizer, que meios, que método, o que deu certo para você? E o outro seria, como é que tá, assim, a pesquisa em tempos de pandemia? Né? Te afetou? Como que você tem lidado com isso? Obrigada pela pergunta, Letícia. Então, acho que essa questão do que você me pergunta a respeito do meu método, né? E de como que eu consegui entender, assim, e definir para eu definir essa cadência, né, do estudo, da minha pesquisa, foi muito por conta, assim, da primeira correção do meu capítulo. Eu fiz um primeiro capítulo e mandei para o meu orientador, e ele apontou isso que eu tinha falado, né? Quer dizer, eu começava nos anos 60 e terminava nos anos 80 no primeiro capítulo. Tipo, o pensamento do Foucault, em anos, eu resolvia em um capítulo apenas, assim, de mais ou menos 60 páginas. Então, e aí ele, quando ele apontou essas questões, né? Aí eu fui aos textos, né, e respeitando essa orientação que ele deu. Leia esses textos para você entender isso, leia aquilo para você entender aquele outro conceito, enfim, foi mais ou menos assim. E aí, com essa orientação dele, eu mesma já fiz uma autocrítica com relação ao que eu já tinha escrito, porque nesse intervalo eu já estava escrevendo, na verdade, eu estava quase terminando de escrever o segundo capítulo. Então, quando ele me deu esse retorno, eu automaticamente já olhei para o meu segundo capítulo e falei, nossa, eu vou ter que mexer nisso daí. E aí, com essa orientação dele, eu pude perceber que eu precisava respeitar um pouco mais de tempo, né, das coisas, assim, e ir situando melhor. Porque, por exemplo, na questão do Michel Foucault, especificamente, assim, eu achava que se eu falasse, por exemplo, o poder é só repressão, estou dando exemplo, tá? Como hoje a gente já, todo mundo que já leu há mais tempo sabe que não é mais assim, que depois ele pensou outra coisa, eu achava que se eu escrevesse isso, ia ficar parecendo que eu estou escrevendo uma coisa que está errada. Então, o que eu achava? Eu achava que eu tinha que escrever isso, ele pensa isso, mas lá nos anos 80 ele vai pensar outra coisa diferente. Eu ficava o tempo todo anunciando que lá ele vai pensar outra coisa diferente, porque eu ficava me defendendo no meu texto, sabe? Então, eu achava que eu não podia situar o pensamento dele num determinado período, eu achava que eu precisava dar um quadro geral mesmo, para que a pessoa que fosse ler pensasse, não, ela já sabe que ele vai pensar diferente em outro momento. E o professor César fez esse apontamento, você não precisa fazer isso, né? Você pode escrever e falar, olha, nesse período, né, delimitar bem o objeto, fazer bem o recorte, não tem problema nenhum. E eu, antes dessa orientação, eu ficava muito me defendendo o tempo inteiro, assim, no texto. Né? Então, isso foi uma coisa que eu percebi que eu poderia simplesmente pegar aquele texto, ler aquele texto e interpretar aquele texto, sem pensar nas coisas que eu já sabia, né? Me distanciar um pouco, porque como a gente começa a participar de muito evento, a participar de grupo de pesquisa, a conversar com o orientador, conversar com outros orientandos que também estão pesquisando a mesma coisa, enfim, você já vai começando a entender o pensamento daquele autor num geral, assim, você já sabe, né? Por mais que você não tenha a profundidade, né? Então, você, quando vai escrever, você acha que você tem que escrever conforme esse quadro geral, mas, na verdade, você não é assim, né? Você tem que construir o seu raciocínio. Então, um dos métodos, assim, não vou dizer muito método, mas foi uma maneira que eu encontrei, assim, de seguir esse apontamento da orientação, foi justamente me distanciar um pouco dos debates que eu já participava e desse ambiente que eu já participava, que já estava discutindo Foucault. Eu me distanciava um pouco disso, não, vou ler isso daqui, eu vou ler e não vou pensar outra coisa, não vou pensar que tem nos anos 80 tem outra coisa, que não sei,
sabe? Então, assim, eu fiz muito isso, tive muito esse exercício, assim. Então, aí, depois da correção que ele me apontou isso, eu mesma já fui fazendo dessa maneira nos outros capítulos e pegando os textos e também, vendo uma palavra que às vezes eu não sei muito bem, ou eu acho eu acho que essa palavra é um conceito, mas eu acho que não é tão importante, então eu vou passar direto e vou continuar escrevendo. Não, eu ia lá e agora, né, depois da orientação, eu começo a questionar os conceitos que estão ali. Será que isso aqui é um conceito que vem de outro autor, que vem de outro lugar, que vem para contextualizar, né? Então, coisa que antes não, assim, eu passava direto, ou eu não tinha essa atenção a certas noções e conceitos que agora, com essa virada, né, na minha forma de pensar, eu tenho agora, né? Então, acho que seria isso, assim, eu acho que as pessoas que têm um pouco mais de ansiedade, assim, né, como você falou, que é o seu caso também, eu acho que a questão é você realmente deixar um pouco de lado esse monte de coisa que você começa a ouvir, né, que você começa a participar e começa a ficar muito dentro daquele tema, e parar e dedicar um tempo, assim, para ler aquilo e interpretar aquilo do modo que você forma autônoma, né? E sobre a questão da pandemia que você me pergunta, bom, eu tive o privilégio de poder trabalhar em casa, né? Eu acho que, assim, toda vez que eu penso nisso, assim, eu acho que não posso reclamar, sabe? Porque, de fato, outras pessoas se encontram, assim, em situações muito piores do que a minha. Então, eu me reservo a qualquer reclamação no sentido de ter que ficar presa em casa, etc, etc, porque eu sei o meu lugar privilegiado de poder ficar em casa, né? De poder trabalhar em casa, assim, não me deslocar. Nossa, isso para mim, assim, não perder tempo me deslocando, isso reverteu em ganho na pesquisa, porque às vezes eu passava 1 a 2 horas para chegar em determinado lugar, por exemplo, a PUC é muito longe da minha casa, e hoje eu tô aqui, então eu termino de trabalhar, eu já estou sentada aqui e eu continuo aqui. Então eu não tenho que ficar, sei lá, 2 horas para poder chegar em casa, daí chega em casa cansado, daí é pior ainda para você parar e estudar, né? Então eu acabo que eu não tenho muito o que reclamar, assim, sabe? Eu acho que eu consegui, com todas as dificuldades mesmo, assim, que né, você ficar preso, né, em casa, no computador, a gente fica muito mais tempo no computador, dá um cansaço gigantesco. Parece que um evento que você faz, eu não sei se você chegou a fazer eventos durante a pandemia, mas os eventos que eu fiz, a sensação era que eu desligava o computador e eu precisava dormir, assim, 2 dias, porque eu ficava esgotada, assim, da internet. Eu não sei, de ficar falando com o computador é muito esquisito, né? Que é muito diferente do presencial, assim, você não fica tão cansada, é muito engraçado. E então isso assim foi uma coisa bem diferente para mim, assim, que o computador também me cansou muito, né? Mas por outro lado, eu consegui administrar melhor as coisas para pensar o que eu poderia fazer com essa dificuldade, para que essa dificuldade pudesse ser uma, entre aspas, vantagem para mim em algum sentido, né? Que pudesse me trazer alguma coisa boa, né? Que eu pudesse utilizar o meu tempo da melhor maneira possível, né? Então, acho que a pesquisa, assim, durante a pandemia, tirando essas incertezas, né, do que vai acontecer, enfim, a gente fica meio perdido, né? Tem fases, né? As fases que a gente acha que, agora já me adaptei, mas aí você já fica pensando que não se adaptou tão bem assim, etc. E você vai nesse ciclo, né? Mas eu acho que ainda de tudo, assim, de tudo que eu vi também das pessoas, assim, nossa, eu não me sinto no lugar para reclamar, por exemplo, eu não posso reclamar, eu consegui fazer a minha pesquisa, né, estou conseguindo dar conta de tudo, o fato de ficar em casa realmente, para mim,
pelo deslocamento foi muito melhor, então eu consegui reverter isso de alguma maneira positiva, assim, né, para a minha pesquisa, para esse meu tempo no mestrado. Eu fiquei mais tempo, acho que daqui a pouco, quase que eu fiquei mais tempo no virtual, no mestrado, do que no presencial, né, então, mas foi uma experiência interessante, assim, foi desafiador, né. E eu queria... Tainá, antes de você fazer a pergunta para a Letícia, fala só um pouquinho a respeito dessa questão que a Alessandra colocou para a gente aqui. Eu vou reproduzir aqui novamente. De falar um pouquinho sobre a tua pesquisa, mas bem compactamente, como se fosse um resumo, assim, né, do tema e o que te pega nesse tema, né? O que te Quer enlaça, que a como ela Letícia diz. comece? Porque eu estava falando agora? Não, pode só fazer isso e daí você faz a tua pergunta para ela e a Letícia já engata e também pode Eu só ia responder a devolver pergunta a da pergunta que Alessandra. ela me fez, que eu também gostaria de ter a experiência dela, Ah, mas então tá, então eu falo. só um resuminho Tá. para a Bom, o meu Alessandra. trabalho, né, como eu falei, eu sou formada em Direito, então eu vim com uma pesquisa para pensar a enunciação jurídica, né. Eu tinha um incômodo um pouco com as questões das decisões judiciais, da subjetividade das decisões judiciais, era isso que me incomodava na época da graduação, e eu vim com um projeto sobre isso, e, né, com todas as mudanças, enfim, a orientação, etc., eu cheguei ao tema final, que é a coragem da verdade como enfrentamento, performatividade da enunciação jurídica. Esse é o tema, né, o título do meu trabalho hoje. E eu tento trazer a pesquisa do Foucault desde os anos 60, né, em que ele se aproxima da questão dos atos de fala, da performatividade, para pensar o quanto que a enunciação jurídica, mais do que a conformação da descrição da realidade, né, da verdade, a descrição da realidade, a descrição dos fatos e a realidade, mais do que isso, ela produz coisas, né, ela é um ato, né, ela é uma ação, a realização de uma ação. E quando um juiz ele profere uma sentença, ele condena, ele está produzindo uma ação. Então, que é uma coisa que contrasta bastante com o que na faculdade a gente é ensinado, né? Na faculdade, a sentença ela é uma busca da verdade dos fatos, né? E, na verdade, isso, quando você pensa pelo viés da performatividade, isso é bastante questionável, porque não existe uma verdade dos fatos, ali é uma produção da verdade. E daí né, a questão crítica é que a produção de uma subjetividade, uma subjetividade criminosa, etc. Então, todas essas coisas, pensando muito quais são os efeitos, os poderes e as forças dessa enunciação jurídica é que motivam o problema da minha pesquisa. E aí que eu penso a questão da coragem da verdade como enfrentamento a essa retórica, essa performatividade da enunciação jurídica, né? Porque, principalmente, isso vai ser o meu último capítulo, né? Eu ainda não elaborei ainda esse último capítulo, mas eu vou tentar pensar a partir até da apologia de Sócrates, né? O quanto que a defesa parresiástica de Sócrates, ela denuncia a falsidade daquele rito de acusação, né? Que estava muito mais interessado e comprometido com a produção de uma condenação e com a produção, né, de um condenado, de um culpado, do que necessariamente a adequação entre um fato e a realidade, né? Saber se o Sócrates era inocente ou não, né? Na verdade, a intenção era produzi-lo como um condenado, como um culpado, né? Então, essa diferença entre a enunciação parresiástica e a enunciação performativa, a enunciação retórica, né, é algo que aí é a última parte da minha pesquisa, mas eu tento trazer, assim, a atitude da coragem da verdade como um enfrentamento a isso, né? Muito porque desde a graduação eu já tenho me incomodado com esse tipo de coisa no âmbito jurídico, né, no ambiente jurídico, assim, principalmente na época da graduação, eu me preocupava muito com as decisões judiciais no Brasil, né? Eu li um livro que é Como Decidem as Cortes,
E esse livro, o autor chega à opinião de que a justiça brasileira ela é opinativa, né? Que, assim, eles utilizam qualquer argumento com base em qualquer coisa para produzir um resultado X, né? E tudo isso me preocupava e me incomodava bastante, né? Qual era o limite disso, né? Então, eu tento pensar a parresia não só como enfrentamento, mas como uma maneira de apontar os limites dessa enunciação jurídica, né? Como uma forma de opor uma crítica a isso, né? Então, porque a parresia, ela vai, de fato, alterar o daquele, daquele locutor, né? Ela tem essa potência, esse poder irruptivo, né? Então, ainda essa parte final ainda eu estou em construção, mas a ideia é justamente enfrentar o que tem de performativo e o que tem de retórico nessa enunciação jurídica, né, que tanto produz coisas, né, principalmente subjetividades, né, subjetividades assujeitadas, subjetividade criminosa, seria mais ou menos isso, assim, a minha pesquisa. E quais seriam, então, as tuas questões para a Letícia? Eu queria saber dela, porque ela fez uma pergunta muito boa, na verdade, que eu já estava pensando em fazer para ela, que é essa questão, né, de como que ela lidou com essas dificuldades de cadenciar um estudo sobre um autor sendo de outra área, né, enfim, eu até, desculpe, mas eu não sei, não consegui escutar, ou não sei se você falou a área que você trabalha, ou do que você se formou, eu não peguei essa informação, mas eu queria saber como que você lidou, assim, tipo, como que até a própria orientação talvez tenha te ajudado nesse sentido, e qual que é a tua experiência com a pandemia, né, que isso é um momento muito singular, né, que a gente está vivendo. Eu vou responder as perguntas da Tainada e em seguida eu respondo a da Alessandra, então. Bom, eu me formei em psicologia. Antes de entrar no mestrado, eu fiz 2 especializações, né, em psicanálise. Então, foi uma novidade entrar em um discurso filosófico, né? Eu acho que, nesse sentido, desde a primeira orientação, o que começou a acontecer foi uma desconstrução que, para mim, foi difícil, mas também me ajudou muito posteriormente. Então, uma desconstrução de pensamento, né? De que você não pode pegar um conceito e fazer dele o que você quiser, né? Você não pode simplesmente pegar uma afirmação e não dizer da onde você está, digamos assim, por que você está colocando aquilo ali. Então, o pensamento, ele tem que ser realmente uma construção. Então, eu realmente tive que passar por essa desconstrução daquilo que eu tinha, né, instaurado, assim, de como eu achava que era uma escrita científica, digamos assim, e até, então, começar a construir esse pensamento filosófico, né? Então, eu ia trabalhar em cima de um conceito, eu ia trabalhar em cima de uma noção. Como que eu ia fazer isso? No mestrado, por exemplo, eu trabalhei com 2 conceitos, né? Que era o acústico e o sonoro, né? E em que momento eles se diferenciavam na obra de Freud, né? Agora, no doutorado, eu sigo ainda a linha da percepção, que sempre foi algo que se repetiu nos meus trabalhos. Então, desde a especialização, eu tinha um interesse em estudar a percepção, né? Mas o que, digamos assim, se a gente fosse pôr uma grande questão nisso tudo, a mudança de estudar a percepção antes e a mudança de estudar a percepção dentro da filosofia é não esquecer que ela se trata de uma noção, e uma noção que foi construída ao longo do tempo, né? E eu não posso me esquecer disso. Então, o meu trabalho, ele vem em cima dessa construção. E eu acho que essa construção desse pensamento, para mim, é que foi, digamos assim, o pulo do gato, né? Entender isso para o meu trabalho foi muito interessante. E, bom, sobre a pandemia, eu experiencio justamente isso que você diz. Eu, por sorte, tenho o privilégio de trabalhar em casa, né? Para mim é muito bom. E sim, eu estou ficando muito cansada com os eventos, com as aulas, e parece que a gente também quer
participar mais, né? A gente também parece que quer, de alguma forma, aproveitar tudo, porque tudo aumentou. Os congressos aumentaram, as aulas, assim, todo mundo está, eu acho que fazendo um esforço para tentar suprir de alguma forma isso, né? Então a gente também quer participar, quer apresentar trabalho, quer enviar trabalho, e eu acho que sim, esgota muito ficar no computador, inclusive porque a gente trabalha e faz, né, digamos assim, o mestrado, né, o doutorado no computador, né? Mas eu acho que eu demorei um certo tempo, sim, para conseguir entender essa nova rotina, né, me adaptar a essa nova rotina, né? E eu acho que há pouco eu comecei a conseguir então construir, né, como que eu posso lidar ou tirar o melhor de tudo isso. Porque também há muito que se perdeu, por exemplo, os cafés. Eu não digo só pelo café, mas as conversas que a gente tinha com os professores, com o nosso orientador, com os outros professores, né, eram muito grandiosas. Ali já tinham conteúdos que estavam em construção, né, conversas que estavam em construção, né. Isso infelizmente se perdeu, mas o que que a gente pode fazer disso? Né, acho que essa é a questão. E aí, então, para responder a Alessandra, né? A Alessandra pergunta, né, sobre o nosso trabalho, né? Eu desde o mestrado, e o Eduardo, né, com certeza se lembra disso, teve uma questão ali que me pegou muito, que foi o signo de percepção. E eu não encontrava nada sobre isso, assim, encontrava muito pouco. E aí eu enviei e-mail, por exemplo, para Fátima Caro Preso, para Janaína Namba, falando, me ajuda, alguém sabe onde eu posso encontrar, né, comentadores que digam disso, e todos eles falaram, olha, o Freud só citou ali alguns 2 momentos da obra e depois isso se ficou. E aí eu comecei a me interessar muito pela noção de signo de percepção e comecei a perceber, estudar e entender que, na verdade, a gente não, digamos assim, percebe com a percepção, a gente percebe com o signo de percepção, né? Então, aquilo para mim me abriu uma grande coisa. Então, se tem algo que insiste no meu trabalho desde sempre, é a questão da percepção, né? Isso passou pela percepção acústica, né? Por exemplo, no meu mestrado, a questão do sonoro, realidade psíquica, e agora isso vem, de alguma forma, ficando mais profundo com o estudo dessa noção de signo de percepção. Então, eu busco, né, lá nos textos anteriores ao que o Freud apresenta o signo de percepção, e vou encontrando que eles já estavam lá, né? Já tinha os signos de percepção colocados, né? Desde da monografia das afasias, aí depois com o projeto, né, agregado à questão econômica, né? Então eu vou fazendo toda essa construção. E aí a intenção é ir até 1915, né, no texto A Repressão, né, por conta da questão da noção de inconsciente, enfim, né, mas esse trabalho, né, ainda estou no primeiro ano, ainda está no comecinho. Bom, queria testemunhar rapidamente, nós chegamos ao fim da entrevista, mas eu queria testemunhar, enfim, a minha satisfação, a minha alegria de conversar com vocês, de perceber o amadurecimento de vocês ao longo desse processo, né? Obviamente, especialmente a Letícia, que eu tenho acompanhado de perto, mas é óbvio também, Tainá, que até pela maneira como você conduziu, né, as suas respostas, fica óbvio que você teve um ganho muito grande também, né, nesse processo de mestrado, e desejar a vocês, né, no caso da Tainá, né, um excelente fim de mestrado, que a sua obra qualifique, né, que sua escrita sobressaia e você tenha uma excelente conclusão desse processo. E a Letícia também, né, que é uma, digamos assim, um processo mais longo, né, mais demorado no doutorado, mas e já também mais para o começo do que para o fim, mas desejar também que esse processo se dê da melhor forma possível, né, coisa que eu acredito muito que vai acontecer. Então, muito obrigado a vocês.
Obrigado a todos os que participaram, que estiveram aqui conosco, especialmente o seu orientador, né, o César, que concedeu essa honra para a gente, e diversas outras pessoas, como a Alessandra, enfim, e outras pessoas que eu percebi ali, que estavam nos assistindo e conversando conosco. Então, uma excelente tarde para vocês, uma excelente semana, e na semana seguinte nós continuaremos aqui com mais uma entrevista. Então, se vocês quiserem falar ainda alguma coisa, uma última palavra para o público. Apenas agradecer, né? Agradecer a você, a todos os professores que estão, a gente sabe que estão se virando para conseguir, né, dar conta de tudo que tem que dar conta e ainda não nos abandonar, digamos assim. Está sempre ali presente, né? A gente vê sempre, inclusive, tentando não perder os feriados, fazendo todo o esforço, né? A gente sabe que isso tem um custo pessoal muito grande, né? Então, apenas agradecer a você, a todos os professores do nosso programa que são fantásticos. Inclusive, o professor César, quando eu fui apresentar o Humanitas, estava o tempo todo lá apoiando a gente, fazendo pergunta, incentivando, né? Então, acho que a gente está construindo tudo junto, né? Acho que está sendo muito bom e só tende a melhorar. Simplesmente agradecer a oportunidade de ter essa oportunidade de poder falar um pouco aqui. Eu queria agradecer aos professores, né? O que a gente teve de curto período para se adaptar, assim, o programa ofereceu todas as formas da gente não perder conteúdo, não perder em qualidade, né, do ensino, etc. Então, acho que isso é muito importante, assim, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com um período, assim, muito curto, né, para adaptação, foi tudo, deu para fazer dessas dificuldades coisas que pudessem reverter de uma maneira positiva para a gente. Eu também queria agradecer aos professores, agradecer a Letícia também. É sempre bom ouvir uma pesquisadora, né, mulher, nesse meio da pesquisa, sempre interessante trocar ideias assim com um colega, né, que às vezes está vivendo as mesmas dificuldades, mesmos dramas, as mesmas experiências que a gente. Eu agradeço pela experiência de ter falado aqui. Queria dizer a vocês, já que você tocou nesse assunto, que isso é uma coisa que me enche de satisfação, sabe? Me enche de satisfação realmente o fato de que cada dia que passa, né, não apenas na pós-graduação, na graduação também, as mulheres estão se tornando não apenas uma maioria do ponto de vista do número, né, mas assim apresentando trabalhos de extrema competência, qualidade, né, que é necessário que esse espaço se abra cada vez mais e que não tenhamos vergonha de aparecer, de afirmar, né, a nossa palavra, a nossa escrita, a nossa capacidade, todos nós, indistintamente de origem, de classe social, de gênero, né, que cada um de nós consiga se desenvolver. Esse é o nosso projeto verdadeiro, que todos nós possamos nos desenvolver igualmente e continuar nesse diálogo cada vez mais aberto, dentro dessa complexidade real que é a existência, né? E que depende desses olhares, dessas perspectivas muito diversas, muito próprias também de cada um de nós, né? Cada uma de vocês individualmente também, que acrescentem, né, com a luz de vocês, algo nessa constelação filosófica, né, da qual todos participamos. Uma boa tarde e, como eu disse, muito satisfeito e até a próxima semana com mais uma entrevista aqui
Filosofia Hoje, entrevista, né, com jovens pesquisadoras e pesquisadores na filosofia. Grande abraço.